Olá, seja bem-vindo ao programa Comunicar, o programa que a Fono, junto com a Clínica Dia de Fono, fez para ajudar a destravar, a acelerar e transformar a comunicação da sua criança. Que bom que você está aqui. E é claro que eu tenho certeza que você já estava esperando uma aula, mas o desafio hoje é você assistir esse vídeo por inteiro. Nenhuma mais aula hoje, só amanhã. Amanhã você pode assistir a aula de número 1. Esse vídeo de introdução, ele tem o principal objetivo de gerar a consciência e a transformação. Inclusive, após terminar de assistir esse vídeo, registre quais foram os seus ganhos, coloque aqui nos comentários e também, se conseguir, faça um relato e me mande lá no Instagram. Eu vou amar saber o quanto essa história real e importante pode fazer sentido e transformar a sua maneira de ser pai, a sua maneira de ser mãe, a sua maneira de ser educador, a sua maneira de ser profissional, acompanhante de todas as outras profissões. Seja oficialmente bem-vindo. E agora, neste momento, nós vamos contar a história do Boletim do José. Vem comigo. Vem. Eu quero compartilhar com vocês o que é o método MEL. MEL foi o nome que nós criamos para o nosso método, Método Especial de Linguagem. Há muito tempo, quando as crianças eram atendidas aqui presencialmente, eu sempre brinquei, é o MEL da Fono, porque através da conexão que nós geramos com os nossos pacientes, muitas vezes até mesmo os pequenos, eles vão junto com a fono direto para a sala de terapia. Muitas vezes, sim, até a presença do pai. Eles, por autonomia e conexão, vão junto com a fono. E aí eu sempre brinquei com os pais que era o MEL da fono. Então, hoje nós temos um MEL instituído, Método Especial de Linguagem. Qual que é o principal objetivo dele? Destravar, acelerar e transformar a comunicação da sua criança. E junto com o programa Comunicar, que é um programa social de custo reduzido, mas de grande valia para todas as famílias, nós conseguimos construir esse método. Então, oficialmente, sejam bem-vindos. E nós vamos contar agora para você a história do Boletim do José. Se concentre, sente um local, preste muita atenção em cada detalhe, em cada palavra, em cada som. Imagine se você conseguir, ouça se você conseguir, chore se for necessário. O Boletim do José. E numa manhã de quinta-feira, a mamãe chega e entrega esse bilhete para o seu esposo e diz o seguinte: querido, hoje você foi convocado para a escola. E o pai: mas eu tenho tantos afazeres. E a mãe insiste: mas esse mês o boletim só será entregue para os pais. E talvez, não sei se proposital ou não, o mês que essa entrega aconteceu, agosto. E nós sabemos que em agosto há uma data muito especial, a data do Dia dos Pais. Só que em nenhum momento esse papai ligou, em nenhum momento ele conectou essa informação. E talvez o final dessa história vai te gerar uma transformação gigantesca. Talvez essa é a oportunidade que você estava buscando para poder construir uma conexão maior com a sua criança, para poder entender mais. Mas eu não posso dar spoiler, então vamos continuar com a história. Então, naquele momento, a mãe entrega para o papai recebe aquilo, fala: nossa, então eu vou, já que é somente para os pais. E nós sabemos que normalmente quem vai nas reuniões é a mãe, é aquela questão toda, né? Porém, esse papai desmarcou algumas reuniões e foi para a reunião. Porém, ele estava lá na reunião pensando somente na sua reunião de trabalho. A todo momento ele se desligava do momento lá, a todo momento ele lembrava que ele tinha uma reunião muito importante que ele havia agendado para mais tarde, e ele ficava pensando o que ele ia falar, como que ele ia fazer, como que ele ia alcançar o objetivo dessa reunião. E ele não foi percebendo, mas ele estava ali no celular constantemente, ao invés de estar prestando atenção na reunião
que ele foi convocado pelos professores. E lá naquela reunião haviam vários pais. Ele no começo ficou meio incomodado, assim, mas por que eu tenho que estar aqui? Porque ele continuava pensando no trabalho. E aí começou a chamada. Papai da Ana está aqui. Aí papai levantava a mão, ia lá e recebia o seu boletim. Papai do André está aqui. Levantava a mão, ia lá na frente. Papai da Cecília, levantava e ia lá na frente. E esse pai observou que os pais davam um leve sorrisinho quando pegavam ali, meio acanhados, e assim foi indo toda a chamada por ordem, né, do nome. E por último, não menos importante, quem que apareceu? O José. E aí a professora falou: "O papai do José está?" E reinou um silêncio naquele momento. Um silêncio até mesmo constrangedor para a professora. E novamente ela chamou: "O papai do José está aqui." Ele se assustou, guardou o celular imediatamente, levantou a mão e foi lá na frente pegar o boletim do seu filho, do seu amado filho, o José. No momento que ele pega o boletim, ele olha e só enxerga a média 6,1, escrito em vermelho. E no mesmo momento ele esconde em seu paletó. E vários pensamentos invadem a sua cabeça. Ele pensa: como que pode eu desmarcar a minha reunião importante de futuro para minha empresa e eu vir pegar um boletim de 6,1? E vários pensamentos da mesma maneira. Que vergonha! O José só está estudando, ele tem 5 anos, ele já tinha que ter resultados. Aonde já se viu? E vários pensamentos foram inundando a cabeça desse pai. E quanto mais ele pensava, mais revoltado ele ficava. Ele não ousava nem olhar para o lado, porque ele percebia que os pais estavam com leves sorrisos e ele não conseguia esboçar. Ele não via a hora de sair daquele local. Ele queria ir embora. Porém, quanto mais demorava para finalizar aquele momento, mais estressado ele ficava. E quando finalizou a reunião, ele pegou o seu super carro e dirigiu, buzinou pelo caminho, acelerou. Não sabe nem mesmo como chegou, porque ele ligou um automático. Um automático que ele queria chegar em casa. E quando ele chegou em casa, ele parou na calçada, o seu carrão, desceu, bateu a porta e observou que José estava lá, naquele gramado verde, sozinho, brincando com a sua bola. E quando ele enxergou o José, aquela raiva, aquela coisa, aqueles pensamentos o deixaram cego. E neste momento, papai tirou a sua cinta. E sim, exatamente o que você está imaginando aconteceu. Esse pai verbalizou a sua raiva. Esse pai agiu com a sua raiva. E aquele cinto deixou muitas marcas no corpinho do José, que não entendia o que estava acontecendo. Pois quando ele viu seu pai chegar, ele abriu um grande sorriso. E quando seu pai se aproximou, não foi o que ele esperava. E ele apanhou muito, sem saber o real motivo. E quando aquele pai terminou de liberar a sua raiva sobre aquele que ele dizia mais amar, ele colocou o seu cinto novamente e falou: "Vá para dentro, garoto." Sem tempo da esposa chegar até ele, ele entrou no seu carro e foi trabalhar. À noite, quando ele retornou do trabalho, a sua esposa estava lhe aguardando. José estava na cama. Ele já havia ido deitar. Apesar de não ter tantas dores quanto à tarde, ele já foi dormir. Ele estava com os olhos ainda inchados de tanto chorar e tentar entender o que foi que eu fiz. E aquele pai chegou para o jantar. A sua esposa, sabiamente, nada falou. Serviu o seu jantar, esperou que o mesmo se alimentasse, não tocou no assunto. O mesmo tirou o seu paletó, colocou na cadeira ao lado.
Após jantar, foi para o quarto. Imediatamente, essa esposa pegou no casaco o boletim do José. Foi até o quarto, seriamente, olhando profundamente nos olhos do seu esposo, apenas disse: leia novamente com muita atenção, desde o começo. E aquele pai, sem entender nada, ele até tentou argumentar, mas ela disse: por favor, leia, leia desde o começo. E é de dar um nó na garganta nesse momento, porque fica meio estranho, não dá para entender o que está acontecendo, não é mesmo? No mesmo instante que aquele homem olhou para o boletim do José, as lágrimas escorreram em seus olhos. E elas não paravam, elas transbordavam a cada instante. E sem pensar, ele levantou, correu ao quarto de José. José estava dormindo, mas quando viu o papai, ele sorriu, mesmo com seus olhinhos ainda inchados. Ele sorriu para o papai. Mas você agora, talvez, não esteja entendendo o que aconteceu. Não é mesmo? Mas eu guardei uma cópia do boletim do José. E eu vou apresentar esse boletim para você. Esse era o boletim do José, que na verdade não era bem do José, mas como você pode ver, era o boletim do meu papai. Quem estava sendo avaliado não era José, mas era o papai. Perceba quais eram as notas. Realmente a média era 6,1, mas essa não era a média do José. Era a média que o José havia dado para o seu pai. E vamos juntos entender quais foram os pontos avaliados por José? Vamos! Papai conversa comigo? Nota 6. Papai brinca comigo? Nota 6. Papai ajuda na lição de casa? Nota 6. Papai passeia comigo? Nota 6. Papai lê comigo? Nota 6. Papai assiste desenhos comigo? Nota 7. Papai me escuta? Nota 6. Papai me ensina coisas novas? Nota 6. E uma anotação muito importante havia nesse boletim. Papai, preciso de você. E a média do papai foi 6,1. Mamãe, papai, professor, você que me assiste agora, acordemos juntos, valorizemos juntos os momentos com as nossas crianças, que possamos sim quebrar toda e qualquer possibilidade de desconectar com a nossa criança. Aqui, nesse programa, você vai ter a oportunidade de aprender, de construir, o que talvez você nem saiba o que é, porque ninguém te ensinou e tá tudo bem. E pensemos juntos, qual a nota que o seu filho te daria hoje, se esse fosse o boletim dele? E isso serve para você, mamãe, para você, professor, para você, tio, para você que ainda vai ser papai, ainda vai ser mamãe, que está aqui já buscando o melhor para sua criança. Qual seria a nota? Que bom que hoje você está aqui ganhando consciência, um poder tão importante que em breve você vai saber mais sobre ele. Hoje, eu peço apenas para que você reflita sobre o boletim, sobre as notas, sobre as possibilidades. Amanhã, assista a aula de número 1. Eu te espero. Um super beijo da Fono.